Boa noite, meus filhos, graça e paz. E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia no texto em que Eliseu, o profeta que recebeu a porção dobrada, ora com um tangedor. Nós pregamos isso na semana passada e eu quero realmente te convidar a mergulhar mais profundo nessa passagem da Escritura. 2 Reis, capítulo 3, por favor, abra comigo aí sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Enquanto você folheia aí a sua Bíblia, ou liga no seu smartphone, ou acompanha aqui a leitura, eu quero dizer para você, sexta-feira, nós teremos a noite dos voluntários da Apacentar. Então, se você se inscreveu para servir em alguma área aqui na Apacentar, sexta-feira vai ser a noite de acolhimento. Já estou fazendo a convocação para todos os líderes de área, porque nós dividiremos esse momento aqui. Nós teremos uma palavra de orientação geral, uma recepção, e depois a gente vai encaixar você sob a liderança da pessoa que está naquele ministério, e essa pessoa fará o acolhimento de maneira muito focada dentro de cada ministério. Então, se você se inscreveu, sexta-feira tem que estar aqui às 20 horas. Se não se inscreveu, eu acho que ainda dá tempo. Fala com o Marcos Vinícius, fala aí com a turma da secretaria da igreja, que aí eles vão te orientar. Ou fala com o seu líder de célula, e ele vai repassar aí o formulário para você preencher. E vai ser um tempo assim poderoso do Senhor, uma noite em que Deus vai te surpreender. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Uma noite em que Deus vai te surpreender, irmão. Amém? Ótimo. 2 Reis, capítulo 3, do verso 14. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, e essas duas palavrinhas para mim são muito poderosas nas Escrituras, mas agora, não importa o que esteja acontecendo, mas agora, não importa o que você esteja vivendo, mas agora, tragam-me um arpista, um tangedor, um tocador, um instrumentista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas. Eu quero dar ênfase nessa noite a essa palavrinha, muitas. Fala isso para a pessoa do seu lado. Não são algumas, não são poucas, não é mais ou menos, são muitas. Fala isso aí para a pessoa do seu lado assim com cara de profeta. Muitas cisternas no vale, muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão o vento, vocês não verão a chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos, e todos os outros animais beberão. Eu quero começar dizendo para você, levanta sua mão na direção da sua casa. Vai lá, na direção da sua casa. E você vai dizer: tudo na minha casa, todos na minha casa, beberão desta bênção, serão saciados com essa bênção. Eu creio, e por isso declaro, em nome de Jesus, e só os que creem podem louvá-lo, aplaudi-lo, gritar, celebrar. Você já percebeu que nada em Deus é exclusivo para Deus? Ele sempre compartilhou sua vida,
compartilhou seu único filho, compartilhou sua eternidade, compartilhou, ele nada retém para si mesmo, ele sempre compartilha. E o que Deus vai te entregar hoje é para você e para toda a sua casa. Quantos recebem isso aqui em nome de Jesus? Veja, pois assim diz o Senhor, não só você vai beber, mas os seus rebanhos e todos os outros animais. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Isso ainda é pouco. E aí essa frase deu tema a essa segunda parte do sermão. E a segunda parte do sermão tem o título de Isso é fácil para Deus. Fala isso aí para alguém do seu lado. Isso é fácil para Deus. Vai, profetiza aí, profetiza, vai. Faz isso aí de maneira generalizada. Isso é fácil para Deus. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, há uma versão que diz ao amanhecer. Ao amanhecer, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Amém? Até aqui. Pai, em nome de Jesus, obrigado por hoje, por tudo quanto o Senhor já fez, mas cremos que o Senhor tem mais, e estamos abertos e disponíveis para o Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, vai acontecer de repente, porque Deus esteve trabalhando constantemente. Essa foi a primeira parte da mensagem. Vai acontecer de repente. Fala isso para alguém do seu lado, de repente. Fala de novo, de repente. Fala, de repente. De repente vai acontecer. De repente vai fluir, de repente vai brotar, de repente a porta vai se abrir, de repente a cura vai aparecer, de repente a alegria vai voltar, de repente esse casamento vai voltar para o prumo, de repente esses filhos retornarão para casa, de repente eles acharão descanso, de repente eles se encontrarão com o Senhor, de repente o milagre acontecerá, de repente. Mas a base para isso é: você saberá o que precisa saber quando for necessário saber. Foi isso que nós dissemos na primeira palavra. Você saberá quando precisar saber. Amém ou não amém? E o segundo ponto dessa palavra é: se o primeiro, você vai saber quando for necessário saber, o segundo é: vai fluir quando tiver que fluir. Alguns tímidos améns, porque nós queremos que flua imediatamente, nós queremos orar e a coisa acontecer, nós queremos orar e a cura vir, nós queremos orar e a tristeza ir embora, a gente quer orar para o deserto acabar imediatamente, a gente quer orar para essa angústia nos deixar imediatamente, mas me escute, vai fluir quando tiver que fluir. Alguém pode gritar amém? Você vai entender isso. Então, deixa fluir. Porque vai fluir quando tiver que fluir. Só não impeça o fluir. Você está aí, sim ou não, irmão? Então eu quero que você entenda que boa parte das coisas que a gente vê surgir de repente na vida, não surgiram do nada, não aconteceu do nada, elas não surgiram do nada. A maioria das coisas que aconteceram conosco, ou que reconhecemos que, uau, foi de repente, não foi de repente, fluíram de algo que foi construído consistentemente, constantemente. A maioria delas, não todas elas. Das coisas que hoje, gente, de repente deu certo, de repente aconteceu,
a maioria dessas coisas fluíram de algo que a gente não viu, mas que esteve sendo trabalhadas constantemente. Amém? Para você entender, você não engorda da noite para o dia. Fala isso para alguém, você não engorda da noite para o dia. Quantos casados temos aqui? Você tem culpado o casamento. Engordei depois que casei. De repente, 6 tamanhos a mais. De repente me vejo na frente do espelho. Se alguém parar na minha frente na igreja, esse botão vai cegá-lo, se sacar. E às vezes você não sabe o que as pessoas estão falando com você com a mão aqui. É porque eles estão vendo o botão e eles estão pensando, se ele for meu amigo, como essa linha é firme, nada de ruim poderá acontecer conosco, no nosso relacionamento. Veja, irmão, seu estômago não dilatou da noite para o dia. O meu, o seu, o nosso. Amém ou não? Você não anoiteceu magro e amanheceu gordo. Não. Não foi de repente. Fala isso para a pessoa do seu lado. Ainda que talvez você tenha percebido isso em um dado momento, de repente, passou da frente do espelho. Será que eu estou grávido? Quantos já sofreram isso aqui? Levanta a mão. Não levanta, é brincadeira. Então, ninguém cai em um pecado de repente. Ninguém trai seu cônjuge de repente. Ninguém se divorcia de repente. Você está aí, irmão? Sim ou não? Sim aí? Veja. Você não engordou de repente, você comeu 2 barras de chocolate por dia, todos os dias do ano. De manhã e à tarde. E se brincar, tinha uma guardada para a noite. Então você não comeu 700 barras de chocolate de repente. Foi construindo constantemente. Então, quando a gente grita, de repente, a gente precisa entender que esse de repente não são apenas para coisas boas na nossa vida, mas para coisas que inclusive a gente não gostaria que acontecesse. Você está aí, sim ou não? Sim ou não? De repente, poderíamos chamar esses momentos de o momento que a ficha cai. De repente, essa coisa na minha vida passou de algo que eu podia controlar a algo que eu perdi o controle. De repente, eu comecei a perceber que a bebida que eu queria para a minha vida apenas para lazer, se tornou o refúgio que me aprisionou para o resto da minha vida. De repente, algo que foi útil em uma estação, parece estar me prendendo na outra estação. Você está aí, irmão? Embora isso tenha um tom meio negativo, eu não quero ser negativo, porque essa escritura, ela é tão emocionante, ela é tão poderosa, mas eu entendo que muitas vezes nos encontramos em situações repentinas, escute bem, em situações repentinas, que foram criadas por meio de decisões graduais. Você está aí? E eu entendo que perceber isso ajuda o Espírito Santo a nos levar para o ponto onde caímos, como diz Jesus para a igreja de Éfeso: olha, lembra-te onde caiu, volta ao primeiro amor, resgata isso, e começar então a reverter algumas coisas que através da rotina foram criadas na nossa vida. Quantos aqui têm maus hábitos
que gostariam de se livrar? Levanta a mão. Maus hábitos. Não são pecados, apenas maus hábitos. Dormir tarde, por exemplo. Ter uma televisão dentro do quarto. É um mau hábito. Não é bom para a sua saúde mental. Nem para a sua saúde conjugal. Não é bom. Não é bom. É um mau hábito. Quantos gostariam de dormir cedo aqui? Levanta a mão. Pastor, se o senhor terminar o culto cedo, aleluia. Mas se o seu problema fosse só o domingo, e essa vai para você que reclama do culto terminar tarde, se o problema fosse só domingo, tudo bem, a gente resolveria isso. Mas seu problema não é o domingo, seu problema é de segunda a segunda, irmão. Você chega em casa e vai assistir os gols do Fantástico. Você não vai dormir. Então, quanto mais tempo a gente ocupar com as coisas do céu, melhor para você. Melhor para você. Amém ou não amém? E então o Espírito Santo tem falado comigo sobre essas coisas repentinas em nossas vidas, que Ele tem poder para mudar. Mas Ele não pode mudar se a gente não começar em algum lugar. Você está aí, irmão, sim ou não? Então, em nome de Jesus, se você entrou aqui, não só lutando contra pecados, e isso é verdade para todos nós aqui, lutando contra dificuldades, em qualquer área que você esteja enfrentando essas dificuldades, se há algo em sua vida, como esses reis que vimos aqui, que de repente, indo para uma guerra, eles se viram sem água, depois de uma caminhada de 7 dias no meio de um deserto. Espera aí, como é que um exército, caminhando 7 dias pelo deserto, de repente, fala assim, de repente, fala de novo, de repente, se vem sem água. A caminho da guerra, ficaram sem água, marchando 7 dias pelo deserto, e de repente, eles percebem, precisamos de uma palavra de Deus, através de um profeta de Deus, ou morreremos aqui nesse lugar, ou não vamos conseguir. Precisamos que Deus intervenha, ou não vamos sobreviver. Eles perceberam a falta de água de repente, mas o que foi percebido de repente, não aconteceu de maneira de repente. 7 dias caminhando, e só então se deram conta que ficaram sem água. Algumas coisas na nossa vida são sutis. E então o profeta se levanta e diz, não foi de repente, foi um afastamento de Deus que resultou em uma situação vulnerável. Você simplesmente não se desvia da noite para o dia. Você simplesmente não abandona a fé. Você simplesmente para de orar. Você começa gradativamente, de repente você percebe, mas isso não aconteceu, foi sutil. Foi um afastamento gradual que resultou em uma situação vulnerável. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Muitas vezes na minha vida, reconheci algo de repente, mas que foi construído lentamente. Suas respostas emocionais a tudo que acontece na sua vida podem parecer de repente me estressei. Quantos já usaram essa frase aqui? Fiquei estressado. Quantos levantam a mão? Ai, pecador, confessa aí, junto comigo. Junto comigo. Me estressei. Com filho, com marido, com mulher, com parente, com cunhado, com sogro. Com aquelas ligações infernais da Claro. Me estressei. Sabe, irmão, eu li um livro em que o cara compartilha a história, porque os grandes caem, porque as grandes empresas faliram. E um desses CEOs, ele respondeu, quando você faliu? Ele falou, de repente, aconteceu, mas foi construído gradualmente. Gradualmente, depois de repente. Como você se divorciou? Gradualmente.
depois de repente. Um momento repentino é sempre fruto de momentos constantemente construídos. Você está aí comigo, sim ou não? Toque em alguém do seu lado e diga: não foi repentino. Apareceu de repente, mas não foi repentino. Amém? Não só a casamento, mas a sucesso. Isso também se aplica. Sucesso nenhum é repentino, porque se for repentino, não se mantém. Lembra do Bill? Bora, Bill! Numa semana o cara estava nas trends, o cara estava no top dos vídeos, em tudo quanto é lugar. Na outra semana, cadê o Bill? Cadê o Bill? O Bill sumiu. Fala isso aí para a pessoa. O Bill sumiu. Por quê? Pergunta, por quê? Porque se for repentino é problemático. Sucesso repentino não será sustentável. Mas o sucesso vindo de Deus te levará a escada acima, nunca a escada abaixo. Você está aqui, irmão? Essa igreja hoje celebra, hoje não, mas esse ano, 10 anos de visão. Não chegamos da noite para o dia aqui. Quantas noites nós não choramos, angustiados. E deixa eu te dizer, isso aqui não é linha de chegada não, irmão. Isso aqui não é linha de chegada não. Deixa eu te dizer o que eu já vejo. Eu já vejo um ministério de louvor sendo referência para o Brasil inteiro aqui nessa igreja. Pastores sendo levantados aqui nessa igreja para incendiarem essa nação de ponta a ponta, com um avivamento poderoso do céu. Eu já vejo os prefeitos dessa cidade mandar o WhatsApp para nós: será que a gente pode fazer tal festa aqui nessa cidade? Escreve isso. O que o senhor acha da gente fazer tal festa? E nós vamos determinar o rumo das coisas aqui. Com o coração de Deus, com a graça de Deus. Você está aí, irmão, sim ou não? A Bíblia diz: se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, no devido tempo, no tempo certo, Deus com a sua mão te levantará. O levantamento pode acontecer repentinamente, mas o que muitos não verão são as camadas e os degraus que ficaram para trás. Perguntaram para o Messi, Lionel Messi: ué, você hoje é um sucesso no mundo do futebol, da noite para o dia? Ele falou: da noite para o dia levou 15 anos, para eu me tornar o que a imprensa diz que eu sou. Você está aí, irmão? Então meu ponto aqui é: se você não entender a natureza do sucesso processual, você também pode entender errado a natureza da luta em que você está enfrentando. Porque tem lutas na nossa vida que elas vêm e vão. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Elas vêm e vão. Mas algumas lutas, elas se enraizam, porque a gente não entendeu a natureza delas. Eu não quero sair de trás do púlpito, porque eu não quero perder meu esboço. Eu quero seguir, mas presta atenção. Quantos pais temos aqui? Levanta a mão. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quantas vezes você deu uma mesma ordem para um filho seu num dia? Num dia, um dia, a mesma coisa. Eu vou lá, tá, eu sou psicólogo, não vou falar da minha casa, vou falar da casa do meu primo. Essa cueca aqui no chão. Pega. De manhã cedo. Pega. Vamos lá. Leva para vocês, tem lugar. Meio-dia. Ué, cueca de novo aqui. Pega. 3 horas da tarde. Cueca de novo aqui.
Aí 6 horas da tarde, a cueca aqui, pelo amor de Deus. Quantos pais se identificam aqui, irmão? Aí o menino diz assim, por que está gritando desse jeito? Já começa a orar, sai, mão para trás. Não precisa gritar. Quantos já ouviram aqui os filhos dizer, não precisa gritar? Claro, se você tivesse obedecido de primeira, eu não estaria gritando agora, como estou gritando agora na palavra. E lembre-se, Deus é Pai, quantas ordens claras Ele te deu, no mesmo dia você não obedeceu. E algumas lutas vão se enraizando na nossa vida, porque a gente não entendeu a natureza da luta. Mas esse texto diz que uma mão firme traz uma bênção repentina. Fale isso para a pessoa do seu lado. Uma mão firme traz uma bênção repentina. Agora, nós queremos a mão firme, nós não queremos ir devagar. Porque nós ansiamos pela bênção repentina. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se começar devagar, quando chegar de repente, significará mais. Vai significar mais. Quando você começa devagar e de repente, significará mais. Se começar devagar, quando atingir de repente, vai significar mais e durar mais. Alguém pode louvar o Senhor por isso aqui, irmão? Eu vou te dar um exemplo. As mulheres vão me entender o que eu vou falar. A música, eu só posso imaginar. Quantas já ouviram falar dessa música? Eu só posso imaginar. Não vou cantar porque minha voz é muito bonita. E eu não quero perder o ministério pastoral. E nem desconectar você agora. Mas, eu só posso imaginar. Sucesso. Virou filme. Sucesso. Mas veja. Até ele chegar nessa música, ele escreveu 300 músicas. 150 músicas no primeiro ano para a empresa que o contratou para escrever músicas. E mais 150 músicas no segundo ano. E no segundo ano, essa música, Eu Só Posso Imaginar, de Bart Miller, estava lá no meio. E no CD, me parece ficar velho falar desse negócio. CD, fala isso para a pessoa, você sabe o que é isso? Se você souber, eu glorifico a Deus. CD. Essa música, presta atenção aqui, irmãos. Essa música, ela não era a principal faixa. Ela era a faixa secreta do CD. Você sabe o que significa uma faixa secreta, Diogo? Era uma música que era colocada no CD, que tocava 4 minutos depois da última música. Então, ela era secreta. Só ouvia a música quem acidentalmente deixava o CD tocando. Essa música nem sequer entrou na lista de músicas e faixas principal de um CD. 2 anos depois, 300 músicas depois, numa faixa secreta, ele vai receber o Grammy. E as pessoas ali perguntam, de onde veio esse cara? De repente se tornou um sucesso? Não, do secreto foi para o de repente. Eu quero profetizar aqui, irmão, se você não abandonar o seu secreto com Deus, de repente Deus te colocará no sucesso, de repente a bênção vai acontecer. Para muita gente aqui, essa palavra precisa vir como uma flecha. Faça tudo que você tiver que fazer no lugar secreto, porque um dia você está fazendo no lugar secreto, no outro Deus te colocará no palco, diante das multidões. E não tem nada a ver com a música do Minha Vitória hoje. Tem sabor de mel. Você está aí, irmão, sim ou não? Mas nós vivemos em um tempo
em que ninguém tem tempo para se fechar no secreto, para construir essas realidades no secreto. Todo mundo quer a coisa repentina, mas são as coisas secretas que produzem as coisas repentinas. Você está aí, irmão? Eu sinto o Espírito falando aqui. Quantos sentem também? Eu sinto fluir dele aqui nesse lugar. Secreto, de repente, público. Construído no secreto. Quem é esse cara? Um sucesso de repente? Não. 2 anos cavando, escrevendo músicas, para de repente. O que é de repente é construído constantemente. Você está aqui, irmão, sim ou não? Agora, isso se aplica a qualquer coisa na nossa vida. Nossas lutas secretas. Se nós lutamos diante de Deus, então, em dias em que ninguém está vendo, a gente diz lá: Deus, me ajuda a lidar com isso. Deus, me ajuda a ressignificar isso. Deus, só o Senhor e eu por enquanto. Tenha misericórdia de mim. Deus, eu quero fazer isso no lugar secreto, onde o Senhor vai ministrar para mim, onde o Senhor vai tocar em mim, onde o Senhor vai desarraigar de mim, onde o Senhor vai consertar em mim. Há 2 semanas eu fui para um retiro pessoal. Ficar 72 horas na água, de jejum, buscando Deus. E o lugar onde eu estava é um bambuzal. Naturalmente, a junção daqueles bambus criaram uma capela. Há um telhado, há um espaço limpo embaixo, lindo. E num dado momento, eu estou lá orando, dizendo: Deus, só está eu e o Senhor aqui. O Senhor sabe que eu não sou aventureiro. O Senhor sabe que eu não vim atrás de uma nova aventura. Eu não estou aqui porque eu quero um novo arrepio. Eu estou aqui porque eu quero a tua aprovação para passar de fase. Eu quero ir para a próxima estação. Eu quero ir para o outro lado. E de repente meus olhos se abriram e eu vi aquele bambuzal. No dia que você for em casa, eu vou te levar na minha biblioteca. Eu tenho mais de 2.100 exemplares de livros distintos. E Deus disse: você poderia ter ficado na sua casa lendo os livros que você tem. Você poderia adquirir um nível de conhecimento. Mas eu te trouxe para ver o bambuzal, e através do bambuzal você receber a revelação da minha glória. No lugar onde fui tocado, no lugar onde a minha vida ministerial, eu posso dizer para você, recebi gasolina do céu para viver mais 60 anos, pregando para você aqui, na unção do Espírito Santo, debaixo do poder do Evangelho de Deus. Foi lá naquele lugar, no lugar secreto, que essa cidade ainda conhecerá. Aquilo que para eles vai ser de repente, vai ser repentino, mas não. Como hoje celebramos 10 anos, e esse fogo não cessou, esse fogo não passou, não vai passar em nome de Jesus, porque nós vamos passar para os nossos filhos vão passar para os nossos netos, e o que Deus está fazendo aqui não é algo para essa geração apenas, é algo geracional. Então o meu ponto aqui é: tudo que percebemos de repente, começou secretamente, sendo construído aos poucos. Você está aí, irmão? Pode acontecer de repente. Olha para a pessoa do seu lado e balança a cabeça assim: é verdade. Mas quando isso acontecer, o que você fez secretamente será o tesouro do processo. E muitas vezes o secreto é gerado por temporadas de deserto. Você louva quando o dinheiro cai na sua conta, mas você ora quando o dinheiro falta na sua conta. Quem pegou? Você depende de Deus, irmão, quando você não tem. Você pode até louvá-lo: oh, obrigado, Senhor, aleluia.
Por isso, em nossa história, não apenas há a necessidade de coisas de repente, de profetas se levantarem e dizer, essa semana, já aconteceu aqui, da gente dizer, vai ser essa semana, vai ser essa semana, e aí na segunda-feira o telefone toca, na quarta-feira a entrevista é marcada, na quinta-feira o emprego é garantido, a vida é revolucionada. E nesse tempo em que estive lá, Deus falou, faltam 7 meses para acabar o ano, e não serão meses, cada mês será como um dia da semana. Então olha para a pessoa do seu lado e diz, nós estamos apenas na segunda-feira, no começo, irmão, porque Deus vai fazer coisas aceleradamente na nossa vida. Aquilo que poderia acontecer em anos, acontecerá em dias, para a glória dele. Pode acontecer de repente? Sim. Eles estão atravessando um deserto, e eles ficam sem água, e eles não tinham aquilo programado, não tinham pensado naquilo, porque eles estavam indo para a guerra. E às vezes, você passa por estações desérticas, secas, no seu caminho para as batalhas. E sabe de uma coisa? O que é preciso para você chegar à batalha é tirado de você porque você ficou sem água. E quando sai daquele lugar seco, sem água, você não tem o que é necessário para a batalha que você saiu para enfrentar. Você está aí? Por isso precisamos de um profeta. Fala isso para a pessoa do seu lado. Quer ser profeta da minha vida hoje? E Eliseu aparece e profetiza algumas coisas que são diferentes. Ele diz, antes de tudo, que a mão do Senhor veio sobre ele. Antes dele pronunciar qualquer sentença, o texto diz, a mão do Senhor veio sobre ele. A bênção repentina é fruto de uma mão firme vindo sobre você. Antes de tudo é visto, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E agora, debaixo dessa poderosa mão, parece um jargão de uma igreja que a gente conhece, mas deixa quieto esse negócio e vamos para frente. No verso 16, Eliseu se levanta e pronuncia, assim diz o Senhor. Vamos lá, igreja? Assim, não, vamos, igreja, todo mundo. Assim diz o Senhor. E o que o Senhor diz? Façam cisternas neste vale, cavem poços neste vale. No verso 17 ele repete, assim diz o Senhor. Vamos lá? Ele diz, o que o Senhor diz, vocês não verão o vento, não verão a chuva, mas ainda assim, esse vale cheio de cisternas será cheio, haverá um fluir, mesmo que vocês não vejam, mesmo que vocês não, agora presta atenção, o que Eliseu está dizendo nesses 2 versículos? Primeiro, Danilo, eu quero mostrar para você o que Eliseu não diz nesses versículos. E a primeira coisa é, ele não está dizendo, é o que eu estou vendo. Ele não começa, é o que eu estou vendo. Esse casamento está ruim, essa saúde está se acabando, essas crianças estão ficando pior, essa igreja, pelo amor de Deus, esse povinho, esse meu patrão. Ele não está dizendo acerca do que ele está vendo. Você está aí, irmão? Ele não diz, eu estou vendo a terra seca. Ele não diz, essa batalha é inútil. Ele não diz, essa situação é desesperadora. E isso me faz pensar alguma coisa sobre isso. Me faz pensar em uma das razões pelas quais nós ficamos secos por dentro. Pergunta, qual é, pastor?
Porque nós não paramos de falar sobre o que estamos vendo. Paramos de falar sobre o que o Senhor está dizendo. E isso gera sequidão. Eliseu não chega lá e diz: assim eu vou dizer o que eu estou vendo. Ele se levanta diante daqueles reis e diz: assim diz o Senhor. Vamos lá, igreja. Assim diz o Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e fala: isso vai te ajudar no dia a dia. Fala: isso vai te ajudar no dia a dia. Amém? Veja. Por que eu estou dizendo que isso é útil? Ele vê algo, mas ele não fala o que ele está vendo, ele fala o que Deus está dizendo. Você percebeu isso? Você percebeu isso? 2 vezes ele se levanta e diz: vamos? No verso 16, no verso 17, amém? Você pode estar hoje em uma situação em que o que você está vendo é horrível, é angustiante, é doloroso, é decepcionante, mas você tem que reproduzir o que você está vendo? Não! Diante do que você está vendo, você deve se levantar e falar: não, a igreja não está aqui, vamos lá, você deve se levantar e falar. Pastor, o senhor está ensinando a gente a viver em negação? Não! Eu estou apenas ensinando você a não viver na secura. Porque o deserto pode estar do lado de fora, mas nunca do lado de dentro. Me ajuda aí, me ajuda. Cave fundo. Cave fundo nas coisas que você vê. Quando o que você vê não combina com o que Deus diz. Uau. Agora, é aqui que eu perco muita gente na mensagem. Porque todo mundo está à procura de um abracadabra. Ocus porcos. Está todo mundo atrás de um. Você está aí? Mas isso não é palavra de Deus. Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com a verdade. Deus trabalha por meio de processos. Você está aí, irmão, sim ou não? E a maior habilidade que eu gostaria que você aprendesse a desenvolver para lidar com as decepções, com os lugares secos e até mesmo com aquelas necessidades que você tem e que geralmente você procura atendê-las, satisfazê-las de maneiras erradas. É uma mudança que eu quero propor a você. É isso que eu estou vendo, mas assim diz o Senhor. É isso que eu estou vendo, vamos lá? As duas coisas são importantes, fala isso, as duas coisas são importantes. Por que, pastor? Pergunta. Porque é isso que eu estou vendo? Permite que eu lide com onde eu me encontro. Mas o assim diz o Senhor permite que eu vá para o lugar onde Deus quer que eu esteja, não meramente o lugar onde eu estou. Você está aí, irmão? O assim diz o Senhor é o que te tira do é isso que eu estou vendo para é isso que eu verei. Ah, igreja, me ajuda aí, vocês viraram sorveterianos? É o assim diz o Senhor. É o assim diz o Senhor que te tira do é isso que eu estou vendo para é isso que eu verei.
É isso que eu verei no casamento, é isso que eu verei nas finanças, é isso que eu verei nos filhos, é isso que eu verei nas emoções, é isso que eu verei na saúde, é isso que eu verei na minha vida, é isso que eu verei no ministério, é isso que eu verei nas células, é isso que eu verei. Verei a bondade do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! E eu acredito que há algumas pessoas sentadas aqui hoje que estão presas no que estão vendo, porque esqueceram assim diz o Senhor. Você está aí? Então, naqueles momentos em que você não se sente o vencedor que Deus diz que você é, quantos já se sentiram assim? E sabe qual é o problema de se sentir o contrário do que Deus diz que eu sou? Então, naquele momento em que eu não me sinto um vencedor, é que eu passo a me ver como vítima. E o discurso da vítima é isso que eu estou vendo. É isso que eu estou sentindo. Eu não quero ser hipócrita. Quantos já usaram essa frase? Eu não quero ser hipócrita. Não, irmão, não precisa ser hipócrita, só precisa ser uma pessoa de fé. Para se levantar e dizer, assim. Quantos vão se levantar e dizer, assim diz o Senhor? Ele me mandou hoje à noite aqui para dizer para você, largue a linguagem da vítima e assume a linguagem do vencedor. Assim diz o Senhor. Ele vai me dar o dobro pelo que eu perdi. Ele vai restituir pelo tempo da seca. Ele vai fazer mesmo quando eu não tiver nada. Ele vai fazer. Quantos creem nisso aqui? Assim diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo? Faça valas, cave poços. Para que isso? Está seco aqui, irmão. Vou cavar esse treco para quê? Eu não preciso de um buraco, eu preciso de água. Quando já disseram isso para o Senhor? O buraco é qualquer coisa que você esteja vivendo. Ou não, na verdade o buraco é qualquer coisa que Deus está te mandando fazer. E você está dizendo, não preciso cavar buraco, eu preciso de uma água urgente. Eu preciso para ontem. Quantos já foram para o lugar secreto e dizer, Deus! Quantos até engrossaram a voz aqui, irmão? Levanta a mão, levanta a mão, de verdade. Obrigado pela sua sinceridade. Os outros, irmão, olha, eu vou te dizer. Ir para o lugar secreto e dizer, Deus, vou te dar a última chance. Tem que fazer agora, hein? Uma vala, um buraco, um poço. Para quê? Porque é a sua preparação para o que está vindo. Porque a menos que você se prepare para o que está vindo vai destruir você. Então, quando Deus te mandar cavar poços, cave, porque Deus está te preparando para o que está vindo. E eu amo a palavra de Deus, sim ou não, irmão? Você também ama, sim ou não? Porque Deus usa essa palavra para cavar em nosso espírito poços, para que Ele envie a água do Espírito e sacie a nossa sede. Agora, se você decidir não cavar, isso não vai ser bom para você. Não é bom nem para você, nem para o lugar onde você está. Confie em mim, irmão. Porque Deus está dizendo, haverá água fluindo, mas você tem que se preparar para a água vir. Quantos estão preparados para a água aqui? Quantos estão preparados para a água nessa noite? Então olha para a pessoa do seu lado e diz, comece a pegar a sua enxada e vamos cavar poços. Haverá água fluindo. Hein? De onde a água irá fluir? De onde a água irá fluir? De onde a água irá fluir? O profeta diz, de Edom. Deixa eu te lembrar, Edom é o deserto onde eles estão. E Deus não precisa mudar o seu deserto para mandar água. Deus vai usar o seu deserto
para te inundar das águas que Ele tem para você. Deus traz as maiores bênçãos dos lugares mais secos da nossa vida. Não, você não pegou. Você não pegou. O assim diz o Senhor: vai fluir água. De onde, Deus? Eu estou esperando do céu. Minha expectativa é que o Miguel, Gabriel, Rafael, Arcanjo, sei lá qual, venha com um balde cheio de água e derrame sobre a minha vida. Não, Deus diz: eu não vou mandar dali, porque está na hora de você render sua expectativa errada ao que eu quero fazer. Vai vir do seu deserto. O que Deus está dizendo para nós? O recurso que você precisa para vencer a batalha que você está indo, está nesse deserto que você está vivendo. Meu Deus. E você está orando para sair desse deserto? Deus está te preparando nesse deserto. Quantos estão aqui comigo, irmãos? E sabe o que é incrível? É que o profeta diz assim: cavem, 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 porque a água está vindo. Vocês não vão ver, vocês não vão sentir, vocês não vão perceber, mas a água está. Isso fala para mim de uma mentalidade. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mesmo quando eu não sentir que eu tenho que fazer. Então, semana passada eu chamei sua atenção para o cara que tocou. O cara está indo para a guerra e Deus chama um cara, prepara o cara, antes da guerra, antes daqueles 7 dias, antes daquela marcha. E o cara está na casa dele, ensaiando todas as escalas. O cara está ensaiando todos os acordes. E o cara está lá treinando sem saber que Deus pegará aquilo e usará aquilo. Eu falei da mão daquele arpista, mas atrás da mão daquele arpista estava a mão de Deus agindo constantemente. Então hoje eu me levanto diante dessa igreja para dizer: assim diz o Senhor. É doído essa situação? Sim, mas eu não estou aqui para legitimar essa situação. Eu estou aqui para dizer: assim diz o Senhor. Mesmo que você não sinta que tem que cavar nessa situação, assim diz o Senhor: cave, porque a água está vindo. A água está vindo. Vai fluir quando tiver que fluir, mas você tem que cavar. Você tem que cavar. Você tem que cavar. Você está aí comigo, sim ou não? Sim ou não? Agora presta atenção. A mão do Senhor estava sobre Eliseu. Eliseu se levanta e diz: assim diz o Senhor. A água veio imediatamente? A água veio imediatamente? A água veio quando? A água veio quando? Diga: no outro dia de manhã. Fala bem alto: no outro dia de manhã. O que eles passaram a noite fazendo? O que eles passaram a noite fazendo? Agora pega a visão. Isso é um clichê que eu quis usar agora, né? Só para você atentar para mim. Não é meu não, esse negócio não encola em mim não. Mas veja, eu estou com sede, num lugar seco. Eu quero é água. Mas o que eu ouço de Deus é cavar buraco. O que eu preciso? Água. Mas o que Deus me pede para fazer? Cavar buraco. Meti a primeira enxadada, abri a vala. Quando já cavaram terra aqui, irmão? Levanta a mão aí. Você manja então. Primeira, segunda. E detalhe, eles estavam num lugar seco. Nessa terra boa de Maringá que você bate a enxada. Rapaz, chega, meu Deus do céu. Meu Deus, eu ia usar um doce, mas é racista o nome do doce, mas deixa quieto. Presta atenção. Passaram a noite. Eu li esse texto, Camila, pensando comigo, pastora Lília. O primeiro a cavar. Depois de umas 10 enxadadas, ele escora o braço na enxada. Ei, está vendo alguma coisa aí? Olha o outro que está lá cavando. Nada.
nenhuma gotinha. Tu é burro? Nada, irmão, nada. Nem suor mais eu tenho. Não aguento mais nem suar. Quer saber de uma coisa? Continua cavando aí. A palavra foi mandar cavar. Cava. 9 horas da noite. 11 horas da noite. Meia-noite. 3 horas da manhã. Alguma coisa aí? Para de me atrapalhar, continua cavando. Tem crente assim. Mas você acredita mesmo que esse negócio vai rolar? Não foi o Eliseu que disse, o Eliseu disse assim, diz o Senhor. Se fosse Eliseu que tivesse dito, eu poderia duvidar igual você, mas Eliseu disse, assim diz o Senhor. E quando aquele pastor diz, assim diz o Senhor, 4 horas da manhã, e aí, não aguento mais, não tem mais braço, não tem mais. Aconteceu alguma coisa aí? Eu vou te bloquear no WhatsApp, você só está me atrapalhando, seu miserável. Você está gerando incredulidade no meu coração. Eu estou na mesma noite com você, estou no mesmo deserto com você, ouvi a mesma palavra que você, e eu estou cavando e não me atrapalha mais. Nem parece que é crente. É ou não é assim, irmão? 6 horas da manhã. Calo. Sangue. Já nem podendo mais segurar o cabo da enxada. De repente, o profeta sai de dentro da tenda e vai para o sacrifício. E se põe no sacrifício. Diga, de repente, a água começa a chegar. Esse aqui. Ei! Chegou aqui! Chegou aí! Aqui também, agora eu creio. Ei, aleluia! É fácil dançar depois que a água chega, né, bonitão? Porque tem muita gente que só quer dançar, não quer cavar. Presta atenção, irmão. A Bíblia diz que uma instrução foi dada. E antes da intervenção de Deus, Ele sempre te dará uma instrução de Deus. E eu me pergunto hoje, o que Deus está chamando você para cavar? Em que área Deus está chamando você para cavar? Porque, presta atenção, às vezes, a gente está aqui no papel desse cara. E a gente diz, cara, como é que o cara está na mesma condição que eu, consegue ter uma postura daquela? Parece que ele tem mais fé do que eu. Quantos já pensaram isso aqui, irmão? Parece que ele tem algo que eu não tenho. Escute o que eu vou dizer para você. Tudo que você precisa para viver o que Deus disse que fará, Ele já depositou em você. Você já tem. Você já tem. Fala isso aí, eu já tenho. Agora, eu parei de perguntar. O que Deus mesmo fez por você,
Ao ver seu casamento feliz? Ao ver seu emprego bem sucedido? Ao ver você entrar de carro novo? Ao ver você viajar? Ao ver você celebrar momentos importantes na sua família? Eu não tenho dúvida que foi Deus que fez. Porque chuva só Deus pode criar, o sol só Deus pode parar, só Deus pode levantar, só Deus pode fazer aparecer. Mas eu parei de perguntar o que Deus fez e comecei a perguntar: o que você teve que cavar para que Deus mandasse essa água no seu casamento? Para que Deus mandasse essa água nas suas finanças, para que Deus pudesse mandar essa água nos seus filhos, nos seus sonhos, na sua vida. O que você teve que cavar? E eu quero, em nome de Jesus, dizer para você o que Deus está dizendo, perguntando: o que você tem que começar a cavar? Porque Ele disse: você não vai ver nem o barulho do vento e nem o som da chuva, mas a água vai vir. Vai fluir quando tiver que fluir. E quando é que vai fluir, pastor? Quando tiver que fluir. Agora, enquanto não fluir, o que devemos fazer? Fala para a pessoa do seu lado: fique em pé e vamos pegar nossas enxadas. Pessoas que a gente está vendo hoje abençoadas, vivendo o que nós queremos viver, Deus fez, mas eles cavaram. Olha para a pessoa do seu lado e diga: Deus fez, mas eles cavaram. Diga de novo: Deus fez isso, mas eles cavaram. Cavar onde, pastor? No vale que você está, no deserto que você está, na luta que você está. Para quê? Para que a água flua, 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 flua. Mas está doloroso. Cave. Cave em oração. Cave na leitura das Escrituras. Cave na comunhão. Eu dei uma palavra, eu acho que o irmão foi até embora depois da palavra que eu dei ali na entrada para ele. Falei: rapaz, lugar de crente é no meio do povo de Deus. Não existe corpo de um membro só, irmão. Fala isso aí para a pessoa do seu lado: não existe corpo de um membro só. O corpo é a junção dos membros. Vocês estão esperando um convite? E eles vão cantar a música. Mostra que de repente eles começaram a cantar. E como eu não tinha pedido para eles ensaiarem, olha Deus fazendo, irmão. Olha Deus fazendo. Eu não pedi para que eles ensaiassem essa música. Eu ia pedir para que eles soltassem a música em CD lá atrás, porque eu não ia comprometê-los. Mas de repente, eles tocaram a música. De repente, foi construído constantemente. Você está aí, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Quanto mais seco for o seu vale, mais fundo tem que ser sua cisterna. Quantos estão preparados não apenas para a água que está vindo? Pode sangrar o calo na mão, mas eu vou cavar. Eu vou cavar. Quantos vão se levantar nessa noite? A decisão hoje é cavar ou secar. Pergunta para a pessoa do seu lado: qual vai ser sua decisão? Cavar ou morrer seco? Vai, pergunta: cavar ou morrer seco? Fala de novo: cavar ou morrer seco? Agora, cavar até quando? Cavar até quando? Até amanhecer? É? Diga não. Cavar até a água chegar. Fala de novo: cavar até a água chegar. Porque quando eu cavo, Deus flui as águas que Ele tem para a minha vida. Amém ou não amém, irmãos? Então presta atenção. E nós já vamos cantar a música e eu quero dar liberdade para você tomar uma decisão hoje. O que você faz enquanto tem que cavar define
o tanto de água que você vai receber. Cavei um buraquinho. Vou de vez em quando no culto. A água vai chegar. Encheu. Mas além de ir no culto, eu vou ler as escrituras. Além de ler as escrituras, eu vou separar um dia da semana para jejuar. Além de ir no culto, ler as escrituras, separar um dia da semana para jejuar, eu vou frequentar e participar assiduamente da célula. Eu vou cuidar de pessoas. Eu vou abençoar pessoas, mesmo quando você ouviu do Daniel aqui: Senhor, mas esse recurso é para eu abençoar a minha viagem. Cave. Porque quando a água fluir, a profundidade do poço que você cavou vai determinar a quantidade de água que você vai beber. Então a questão deixa de ser não apenas do que Deus pode fazer, mas do que você fará até que Deus faça. E o que você vai fazer até que Deus faça? Eu vou vir nos cultos. Eu vou participar de uma célula. Eu vou servir no FAS. Eu vou me integrar em um ministério da igreja. Eu vou cavar. Eu vou cavar. Eu vou cavar. Eu vou cavar. Ah, mas fiz 150 músicas. Ninguém me deu valor. Continue cavando. Eu vejo a bênção chegando aqui hoje. Eu vou dizer de novo como homem de Deus: assim diz o Senhor. E isso não é para te empolgar. Eu vejo a bênção chegando hoje aqui. Algumas áreas da minha vida secas, eu aprendi a cavá-las, a fazer cisternas. Algumas áreas eu já vi a água chegar. Em outras, eu estou preparado para que a água chegue. Outras, eu comecei a cavar agora, porque encontrei esse lugar agora. Mas eu não vou parar de cavar. Minha mão está doendo. Você veio hoje aqui, irmão. Isso diz muito sobre você. Você veio cavar. Se prepare para essa inundação chegando na sua vida hoje. Você vai beber. Todos da sua casa vão beber. Todos ao seu redor vão se saciar do que Deus está trazendo repentinamente agora nessa casa. Lembra que eu disse que eu ia pedir para tocar uma música no CD que eu não tinha pedido para eles ensaiarem? E sabe qual é a música? Você não vai parar. Você não vai parar. E não importa qual lugar seco você esteja vivendo hoje, está autorizado a sair do seu lugar e vir para cá, porque a água está vindo, a água está vindo, a água está vindo, a água está vindo. Então, se você quer tomar essa decisão hoje: eu não vou parar de cavar no meu casamento, não vou parar de cavar nas minhas finanças, não vou parar de cavar no meu ministério, não vou parar de cavar na minha fé, não vou parar de cavar na minha intimidade com Deus, não vou parar de cavar no meu relacionamento com o Espírito Santo, não vou parar de cavar naquilo que Deus está me chamando para cavar. Eu quero desafiar você: sai do seu lugar e vem aqui, vamos cantar junto aqui na frente. Eu quero cantar junto com você aqui na frente. Eu quero junto com você dizer: nós não vamos parar, nós vamos continuar cavando, 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 até que a água venha, inunde as cisternas que fizemos juntos.